Olá, tudo bem? Ter um carro é uma coisa muito bacana, representa uma conquista porque é um bem muito caro. Mas quando vale a pena não ter um carro? Quando é melhor não comprar um carro? É sobre isso que eu converso agora com a consultora financeira Márcia Dessing, que é sócia da BMI. Tudo bem, Márcia? Tudo bom, Anny? Márcia, quando não vale a pena ter um carro? Quando não cabe no orçamento doméstico, Anny, porque carro é muito caro. É uma delícia ter carro, né? Mas a má notícia é que é muito caro ter e manter um carro. Quanto mais ou menos custa manter um carro por mês, Márcia? Dá pra gente ter um valor aproximado? Claro que vai depender do preço do carro, do ano, enfim, da cidade onde o sujeito mora. Mas dá pra gente ter um aproximado? Olha, a minha experiência é que o carro tende a ser o item mais caro do orçamento da família. Raramente ele representa menos de 25% do orçamento. E em alguns casos ele tende a chegar a 40% do orçamento. Então é muito complicado. E as pessoas normalmente se perdem no controle de quanto custa ter um carro, porque elas esquecem de colocar no orçamento aquelas despesas anuais. O IPVA, que aqui na cidade de São Paulo é de 4% sobre o valor do carro. O seguro, que também depende do motorista, depende do carro, mas que você pode colocar alguma coisa na faixa de 8% do valor do carro. Depois a gente tem aquelas menores de inspeção veicular, licenciamento, seguro obrigatório. E tem que deixar também um valor para manutenção durante o ano e multas, né? Então, se a gente pegar o montante dessas despesas anuais, elas certamente não serão inferiores a 5 mil, alguma coisa entre 5 e 8 mil, dependendo do carro e dependendo do perfil do motorista. Divida esse montante por 12 e crie essa reserva. Ele come este montante do seu orçamento mensal. É praticamente... Alguma coisa como 400, 500 reais por mês. É uma mensalidade de uma escola barata aqui em São Paulo, do carro, né, Márcia? dependendo do carro, mensalidade de uma escola cara aqui em São Paulo. Então, a isso você adiciona combustível, estacionamento, pedágio, multa, lavagem. Eu me atrevo a dizer que alguma coisa entre 1.500 a 2.000 reais. É uma escola cara. É uma escola cara. É o que custa ter o carro. Algumas pessoas precisam do carro. O carro é absolutamente necessário. Seja bem-vindo. Ele vai gerar conforto, ele vai gerar mobilidade para o trabalho, porque a pessoa muitas vezes trabalha com vendas e precisa de um carro. Ele gera riqueza de alguma forma. Ele pode gerar caso, riqueza, né? Neste caso. Então, seja bem-vindo, né? Eu costumo dizer que ele é um mal necessário. Há famílias que têm 2 carros e um fica em casa. Tem gente que usa o carro muito pouco. É mais caro ter o carro do que, por exemplo, alugar um carro de vez em quando. Ou andar de táxi de vez em quando. Então, voltando aqui para a pergunta inicial. Quando não ter? Por isso que eu disse que é quando não cabe no orçamento. Se o seu orçamento está folgado, está sobrando dinheiro, que maravilha. Compra até um iate. Tenha um carro, né? Tenha um carro, tenha 2, seja feliz, né? E é uma despesa consciente, tá legal. Se isso custar o desequilíbrio do orçamento da família, se isso custar uma entrada no cheque especial de vez em quando, tem alguma coisa errada. Aí teria que repensar se o orçamento, se o carro está levando uma fatia do orçamento maior do que a que faz sentido ter, né? Agora, Márcia, como é que a gente controla o emocional? Porque carro, para muitas famílias, representa uma conquista, uma liberdade, não preciso mais do transporte público, que no país é muito precário, em qualquer cidade do país. Então, como é que você controla esse emocional, assim? Tem um carro, então agora, não dependo mais do ônibus. Tem um carro, agora, nossa, minha batalha deu certo. Como é que você controla isso? Eu acho que o contraponto vem quando você... Porque para ter um carro, aquela quantidade de dinheiro, você destinou, suponha, R$1.000, R$1.500 por mês, incluindo as despesas anuais, para o orçamento do carro. Você deixou de fazer outras coisas. Você abriu mão de outra coisa.
você abriu mão de morar melhor, de estudar melhor, de comer melhor, de viajar nas férias para ter um carro. Se na balança do que é importante para a família, para as pessoas, conscientemente pesado, a família decide que o carro é mais importante, de novo, quem sou eu para dizer não tenha um carro? Mas tenha consciência de que você está abrindo mão de algumas coisas, né, Márcia? Tenha a consciência. Outro dia eu fiz essa conta com um aluno em sala de aula e a gente chegou à conclusão que ele gastava 45% do salário dele no carro. Nossa, muito dinheiro. Aí eu fiz a seguinte proposta para ele. Que às vezes a moeda, dinheiro, não nos dá a real dimensão do esforço necessário para ter aquele bem. Aí eu disse para ele o seguinte: você está me dizendo que metade dos dias que você sai de casa para trabalhar, todos os dias, durante um mês, metade, 15 dias do seu mês, né, 15 dias corridos, é para pagar o carro. É isso. Se essa é a importância que o carro representa na tua vida, metade de um mês trabalhado é para pagar o carro e você está feliz assim, que bom. Mas a consciência tem que vir. Ela tem que existir. Você tem que medir o peso no orçamento, ou em moeda, ou em tempo, ou em horas trabalhadas. E ele respondeu o quê? Ele falou ok para mim? Ele falou não. Ele falou, eu acho que a proporção está equivocada. E vendeu o carro? Ele não vendeu, porque ele trabalha ele é agente comercial e ele precisa do carro para trabalhar, mas ele imediatamente, eles estavam em vias de comprar um segundo carro da família, mas ele imediatamente falou assim, não, mas aquele segundo carro que a gente está pensando em comprar não faz sentido. Então, claro que foi a reação imediata dele. A minha recomendação foi, vai para casa, senta. Ou então troca de emprego, né? Morar perto de onde trabalha, essa é uma solução maravilhosa. É claro que não é simples, muito menos uma cidade como São Paulo. Mas se as pessoas pudessem trabalhar e morar perto, para não precisar do carro, ou reduzir as despesas com o carro, seria uma forma mais saudável, mais coerente de levar a vida. É isso, Márcia. Muito obrigada por ter vindo ao Economia. Até uma próxima conversa. Foi um prazer. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista e viu quando não vale a pena ter um carro. Até a próxima.